venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bom dia a todos, nós estamos aqui no Está Escrito para continuar com a nossa série Os Imigrantes da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes e mais famosos heróis da Bíblia, Abraão, que é encontrado no Velho Testamento. Para falar sobre Abraão hoje, nós temos uns amigos, nós temos a Rosa. Prazer, é pastor bom Steven. estar aqui. Nós temos o pastor Dário. É muito bom estar aqui com vocês. E também o pastor Edgar Nunes. É um privilégio poder colaborar com vocês neste programa. Vocês estão prontos sobre Abraão? Pela graça de Deus. Antes de começar na história dele, eu queria falar um pouco sobre os judeus. Uma coisa que os judeus sempre têm, um modo de falar, eles dizem que eles são filhos de Abraão. Então a minha primeira pergunta é essa: por que é tão importante para um judeu pensar ou dizer que ele é filho de Abraão? Alguém tem uma coisa para... Abraão destaca-se na Bíblia como o pai da fé. Não é? Um homem que teve experiências tremendas de vitórias espirituais com Deus, mas um homem que a gente vê pela experiência dele também que é bem parecido com muitos de nós. Teve fraquezas também, falta de fé. Então, um personagem bastante interessante e os judeus têm essa honra, né, de pertencer, de dizer que pertencem a Abraão, que o seu pai é Abraão, porque de Abraão surgiu a nação de Israel, não é? O povo de Israel, os judeus. Nós falamos um pouco a semana atrás sobre a ideia que Deus deu a promessa, né? Não só uma nação, mas que ele ia ser pai de muitas nações, que ele ia ser uma bênção ao povo. Essa bênção, como é que isso... que nós não somos judeus, né? Nós somos cristãos. Como é que isso afeta a nós? Ainda é tão importante para nós também ou é mais só para os judeus? O que é que pensam? Pastor Dário? Olha, eu creio que quando Deus chamou Abraão, ele seria o pai de todas as nações, eu creio que todos nós estamos incluídos. É claro que Deus escolheu um povo e através de Abraão, mas nós sabemos pela palavra de Deus que todos nós, aqueles que cremos na mesma promessa que Deus fez a Abraão, né, de que queremos fazer dele o nosso Deus, eu creio que nós podemos também ser filhos e herdarmos essas promessas. Nós também... Eu gostaria de talvez adicionar algo em relação à sua primeira pergunta, pastor Steve. A razão por que Abraão é muito importante para o mundo, para os descendentes das três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islão, é porque Abraão introduziu o conceito do monoteísmo, o conceito de que Deus é um. Na época de Abraão, as pessoas adoravam múltiplos deuses. E Abraão introduziu a ideia, foi o pai da fé daqueles que criam apenas em um Deus, o Deus Criador, não é? Eu creio que talvez essa seja uma razão muito importante porque os judeus se acham descendentes de Abraão e porque é que Abraão é importante para todas essas grandes fés monoteístas. Para mim, eu concordo com tudo, para mim também foi da descendência de Abraão que nós temos Jesus, né? Ele escolheu a família de Abraão, os descendentes, para nascer humano Jesus Cristo, né? Então, para o cristão, eu penso que também é muito importante. Então, vamos ler um pouco sobre Abraão. Nós temos a história aqui, está no livro de Gênesis, para aqueles que têm uma Bíblia, podem ler connosco, nós também vamos mostrar lá no ecrã. Então, vamos começar então, vamos ler Gênesis capítulo 12, eu vou perguntar... Rosa, podes ler para nós? Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ok, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão:
sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 13, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta que eu tenho com isto, nós sabemos que naquele tempo devia ter milhões de pessoas na terra, né? Podemos pensar, Deus estava a olhar para baixo, vê o mundo, vê todas as pessoas, e eu tenho que escolher uma pessoa para ser o pai das nações. Por que é que Jesus escolheu Abraão? O que é que pensam? Por que é que Abraão? Ele era especial ou não? Por que é que pensam que Deus escolheu Abraão? Pastor Dário, pode ser que... Eu creio que Abraão era uma pessoa como qualquer um de nós, um ser humano, mas ele tinha algumas características que Deus podia usar, e Deus sabia disso. E tanto é que nós conhecemos pela história dele como ele foi, quanta fé ele teve, mas conhecemos também as suas fraquezas. Mas eu creio que o mais importante de Abraão é que ele estava disposto a seguir a ordem de Deus, seguir a vontade de Deus. Deus pediu para ele sair para uma terra que ele não conhecia e ele obedeceu, simplesmente foi seguindo a ordem de Deus. E nós podemos, nesse aspecto, nós podemos também ser escolhidos como foi Abraão. Então, estás a dizer que ele era normal, né? Não era que tinha sangue de anjo ou nada assim, ele era um ser humano. Então, o que é que nós temos que aprender com isso? Então, como uma pessoa normal, como Abraão, o que é que eu tenho que fazer para Deus também escolher a mim para dar uma bênção? Porque a Bíblia diz que Ele quer dar bênçãos a todos. O que é que Abraão tinha ou fez que nós também devemos de fazer? Dando seguimento à linha de pensamento do pastor Dário aqui, eu creio que o que é importante é nós respondermos ao chamado de Deus, não é? Respondermos ao chamado de Deus como Abraão respondeu, não é? Abraão parece ter sido um ato muito simples, mas o que Deus pediu dele, o que ele fez foi, ele abandonou a cidade em que vivia, abandonou os seus familiares e os seus amigos, abandonou aquele estilo de vida que tinha, simplesmente para seguir um Deus e para servir a Deus, não é? Por isso, não foi um ato fácil, não é? Então, aquilo que Deus pede de nós, ao ouvirmos a sua voz, Ele fala connosco através das suas Sagradas Escrituras, através de uma pregação, ao ouvir a sua voz, nós tenhamos o mesmo compromisso de seguir a Deus de uma maneira tão singular como Abraão seguia a Deus. E foi nesse caso, foi por essa razão que Abraão foi uma pessoa especial, por ele se ter comprometido completamente com Deus. Eu quero continuar com essa ideia. A pergunta, bem simples, né? O que é que Deus disse para Abraão fazer? O que é que era o ato dele, né? Podemos ler, vamos voltar, Gênesis, ainda estamos no capítulo 12, vamos ler só o versículo 1 e o versículo 7. Pastor Nunes, pode ser que podes ler para nós? Com certeza. Versículo 1 de 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Nós, no programa anterior, falamos de imigração, que é sair da nossa terra natal, não é? Das nossas origens para um lugar estranho. Foi precisamente aquilo que Abraão fez. Saiu da sua parentela, da sua casa, da casa do seu pai e vai para a terra que te irei mostrar, não é? Naquela altura não havia GPS, né? Ele tinha que seguir mesmo pela fé. E versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, é uma coisa interessante, não é? Aparece a este homem, parece que é a primeira vez que ele aparece para Abraão e diz para ser um imigrante mesmo. Vais sair o conforto da sua casa, vais ir para um novo lugar que Abraão não sabia, nunca esteve lá. Porquê? Interessante que essa noção de ouvir Deus dar uma direção para a gente. Não é fácil a gente entender com clareza a guia de Deus. Mas parece que Abraão tinha um relacionamento com Deus tal que ele entendeu que aquele era um chamado de Deus.
E Deus deu, juntamente com esse chamado, uma promessa, uma prosperidade, uma terra, um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter, mas deu com isso também uma missão, a missão de abençoar. Seria abençoado para abençoar, né? E muitos de nós, como imigrantes, nós saímos das nossas terras, somos ricamente abençoados, prósperos nos tornamos, né? Abraão já era próspero, mas ele ainda teve bênçãos de Deus, muitas mais bênçãos, né? Mas ele canalizou a sua vida não para os bens materiais. Vê-se aqui ele fazendo um altar quando ele chega no local, ou seja, ele tem sempre essa referência com Deus, com o Pai, com aquele que provê as bênçãos, né? E é tão importante como imigrantes nós não esquecermos que se somos abençoados, temos bens mais do que tínhamos nas nossas terras muitas vezes, não é para primeiro usar de forma egoísta, mas sim para sermos uma bênção para os que estão ao nosso redor e nunca esquecer quem nos deu essas bênçãos, né? Não esquecer dele, da dependência dele, de Deus, do Pai. Eu sei que todos que orem para Deus e leiam a Bíblia e vão à igreja, eu sei que Deus está sempre a falar com eles. E eu penso, mesmo como Abraão, não pode ser uma coisa assim tão drástica, mas eu penso que muitas vezes Deus também pede a nós para fazer um trabalho, para ir aqui ou para falar com este aqui. O que é que Abraão tinha para realmente aceitar essa missão? Porque eu penso que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a direção que Ele quer que nós tomamos, mas muitas vezes temos medo, né? E nós não fazemos esse passo. O que é que Abraão tinha, o que é que ele fez para ser um imigrante tão corajoso? Yeah. Eu creio que ele tinha aquilo que é intangível, que é a fé. Ele teve fé em Deus, não é? E ele é o pai da fé. O que distingue Abraão de todos os outros patriarcas é essa mesma razão, que ele começou a exercer fé. Não é? Desconhecendo o seu destino, ele depositou a sua fé completa em Deus. Então, aquilo que ele teve, por assim dizer, não era um dom humano, um dom material, mas a fé. E o apóstolo Paulo nos diz que fé é um dom de Deus, não é? Por isso, talvez tenha sido esse o dom que Deus deu a Abraão. O que é interessante foi que Abraão, como imigrante, não construiu castelos ou templos, não construiu casas enormes, construiu santuários. Onde é que ele esteve, a vida dele foi pontuada por santuários de adoração ao Deus verdadeiro. Não é? Uma coisa que para mim é muito interessante com a história de Abraão, Deus chamou, né, para ser um imigrante, para andar por um novo país, e que ele disse, um dia vais ser assim, o pai das nações, vais ter esta terra, vais ser abençoado. Mas quando nós lemos, e eu queria, Pastor Dário, se é possível, ler Atos capítulo 7, versículo 5. Atos 7, 5. Aqui, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele fala um pouco sobre Abraão, e o que ele diz é um pouco estranho para mim, pelo menos. Vamos ler Atos capítulo 7, versículo 5, e fala sobre a questão se Abraão realmente achou a sua casa, o seu novo lar, né? Vamos ler. Atos 7, 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. O que é que este versículo está a dizer? O que é que nós podemos aprender? Porque está-se a falar sobre Abraão. O que é que está-se a dizer? Ele prometeu uma terra, mas não lhe deu como herança nem ainda o espaço de um pé, diz o verso, né? Para mim isso é um pouco estranho, né? Deus fez uma promessa, eu vou-te dar esta terra. Parece que Deus não cumpriu sua promessa, né? Então, como é que nós podemos explicar este versículo, então? Eu vou deixar aqui para o seu lugar. Algum quer... Eu creio que aqui, de certa forma, tem a promessa de uma terra melhor, de uma pátria melhor, da vida eterna, né? Da Nova Jerusalém, que a promessa as promessas de Deus não são só locais, temporais, mas são tendo em vista a eternidade. Quando tu falas da Nova Jerusalém, o que é que estás a dizer com isso? O que é a Nova Jerusalém?
A Nova Jerusalém é a cidade que Deus está construindo para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, né? Que aceitam a fé de Abraão, a fé em Deus, no Deus Criador, né? A Nova Jerusalém representa viver eternamente, não morrer mais. Representa tudo o que é bom. O país ideal, por aquilo que nós estamos buscando aqui na Terra, que é ser felizes. Estamos buscando ser felizes. Por isso nós emigramos muitas vezes, né? Para buscar melhores condições, melhor estilo de vida para os filhos, para nós. Isso, na realidade, só vai acontecer em plenitude na Nova Jerusalém, quando Jesus voltar e nos levar para morar com Ele pela eternidade, que vai ser essa terra, na verdade, renovada. Então, quando Deus falou que Ele ia dar uma nova terra para Abraão, Ele estava a falar do céu mesmo, né? Da nova vida que nós vamos ter com Jesus, com uma vida assim perfeita. Eu creio que isso fala à descoberta que nós, como imigrantes, fazemos, talvez já no fim das nossas vidas, não é? Nós procuramos uma vida melhor, procuramos um país melhor, uma terra melhor, e chegamos à conclusão que talvez nunca iremos encontrar aquilo que mais procuramos, não é? Que aquilo que nós procuramos não iremos encontrar neste mundo, não é? E então, no caso de Abraão teve uma visão de que a terra prometida não estava aqui nesta terra, mas estava no novo reino que Jesus prometeu trazer quando ele regressar. Eu creio que qualquer imigrante, às vezes, tem momentos de iluminação, que chega à conclusão, bem, aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu procurei, encontrei, mas não é o meu destino final. O meu destino final poderá ser um outro destino final. Uma nova terra e um novo céu, onde existe, acima de tudo, a presença de Deus, não é? Eu creio que neste versículo fala um pouco sobre esse ponto, não é? Eu estava ouvindo, enquanto vocês falavam aqui, eu estava refletindo exatamente que nós podemos tirar uma lição deste verso para a nossa realidade como imigrantes. É como se Deus estivesse dizendo as mesmas palavras para nós, como imigrantes, falando, olha, você foi para uma terra melhor, você conseguiu isso, aquilo, mas este não é o seu lugar. Este é apenas, você está apenas de passagem aqui. E você não deve se apegar a isso. E foi o que Abraão experimentou, o que Deus disse para ele, que ele era peregrino. Deus deu, mas na realidade o lugar dele era na terra prometida. E eu penso que como imigrante, muitas vezes nós pensamos que há um país assim lá fora que é perfeito, né? Eu sei que muitas vezes pessoas falam assim do Canadá, dos Estados Unidos, lugares assim, a vida é boa, não é preciso trabalhar muito e ganha-se muito dinheiro, as casas são enormes, né? E os imigrantes vêm e... Uma ilusão. É muito duro, né? É possível ter essa casa, esse carro, isso tudo. Mas tem um custo muito elevado. Mas o custo é elevado, né? Eu penso que é o que estavas a dizer, né? Que realmente esse lugar perfeito não está aqui na Terra, é mesmo só com Deus no céu. E é pena que muitas vezes esse custo elevado envolve o custo da perda da família, no sentido em que você está morando com a sua família, com seus filhos, mas você não tem tempo para se comunicar com eles, né? Não tem tempo para viver, para passear mesmo. Você está num país lindo, mas você não tem tempo para passear, não desfruta. Ou está, por exemplo, como... algumas situações, você tem uma casa linda, mas você mora no basement dela porque para manter a parte de cima bonita para as visitas que vêm. Não, a gente, né, tem que saber viver, né, com sabedoria. Na verdade, eu creio que não devemos, a mensagem que Deus tem para nós nesse sentido é que nós não devemos nos apegar às coisas, né? Colocar no nosso valor, o nosso tempo, nossa energia, nossa saúde. Porque, às vezes, alguns, infelizmente, pagam um preço muito alto, como a Rosa estava dizendo, perdem, né? E conseguem, aparentemente, coisas, mas muitas vezes perdem coisas muito mais preciosas. Então, eu creio que cada coisa deve estar no seu lugar e Deus deve ser o primeiro, como foi na vida de Abraão. É interessante porque eu penso que ser imigrante, a pessoa aprende tanto sobre a vida, né? Eu sei que meus pais, quando eles vieram aqui, eu já estava nascido naquele tempo. A primeira casa era muito pequena, era só um quarto e foi muito difícil, né? Mas nós estávamos juntos, bem juntos.
Agora já estão melhor, já têm uma casa, meu irmão já tem uma casa e coisa assim. E muitas vezes eu pergunto, qual é o tempo que gostavas mais? E eles dizem, quando nós estávamos juntos, naquela casa pequena. E eu penso, sendo um migrante, muitas vezes nós aprendemos que realmente o que é as coisas mais importantes da vida, né? É a família, é Deus, é saúde. Saúde, né? saúde. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, os problemas. Nós sabemos que há sempre aquela ideia que é melhor no outro lado, né? Mas mesmo com Abraão, que foi abençoado por Deus, Deus é que mandou para ser imigrante, mesmo assim, podemos ler que Abraão também confrontou muitas dificuldades. Vamos ler uma. Rosa, podes ler para nós Gênesis capítulo 12 e versículos 10. Gênesis 12 e versículos 10. Ok. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Alguém pode explicar o que está a acontecer neste verso? Com Abraão aqui, alguém sabe esta história? Então, Abraão teve que ir como imigrante para o Egito. Por quê? Por que é que ele teve que fugir para o Egito? Houve fome na terra onde ele estava, não é? Na terra prometida, houve fome. Então, ele teve que ir como imigrante e a sua mulher era muito linda. E por medo de que o faraó se apaixonasse por ela, ele decidiu falar uma meia mentira, né? Uma meia verdade, né? Que se torna uma mentira completa, né? Uma meia verdade. Com medo da morte, ele diz, porque matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Medo de morrer. Né? Então, uma dificuldade aqui, né? De perseverar naquela fé que o fez aceitar o chamado e ir para um lugar desconhecido, nesse momento, a fé. O que é que podemos aprender com isso? Porque eu sei, muitas vezes eu ouço, se estás com Deus, estás seguro. Né? Então, eu penso que as pessoas pensam, se eu estou com Deus, não há problemas. Mas aqui nós não estamos a ver isso. Nós estamos a ver uma pessoa que está a tentar andar com Deus, mas com problemas. Fica com muitos problemas. O que é que podemos aprender aqui? Eu penso que em nossa caminhada nesse mundo, mesmo na nossa caminhada com Deus, pela fé, como teve Abraão, Deus muitas vezes permite dificuldades para nos provar e para mostrar que mesmo em meio a essas dificuldades Ele está presente ao nosso lado. Então foi o caso de Abraão, ele teve que migrar para o Egito. E aparentemente ele já estava ali onde ele devia permanecer toda a vida. As dificuldades vieram, Deus permitiu que isso viesse, eu creio que é para burilar o caráter dele. E mesmo em nosso novo lugar, onde nós estamos muitas vezes aparentemente bem, de repente podemos enfrentar algumas dificuldades. Mas devemos manter o nosso foco em Deus, saber que Ele vai estar conosco em todas elas. É interessante que Abraão, ele é o pai da fé, mas ele teve momentos na sua vida em que ele deixou de exercitar a fé e tentou resolver certos problemas à sua maneira. E sempre que tentava resolver os problemas à sua maneira, ele não progredia, ele entrava em mais dificuldades, não é? Então, nessas experiências difíceis que Abraão teve, ele pôde aperfeiçoar a sua fé e pôde conhecer de uma maneira real o poder de Deus ao auxiliar como imigrante. E episódio após episódio, Deus, por assim dizer, foi o seu salvador, o salvou de uma situação difícil. Então, essas experiências difíceis aperfeiçoaram a fé de Abraão e o levaram a conhecer Deus de uma maneira mais poderosa, a ter mais confiança em Deus. É interessante, estavas a falar, e vai mesmo no começo, né? A ideia que Abraão realmente era uma pessoa comum. Não? Ficou a ser o pai da fé, né? Mas foi essa viagem de imigração que ele realmente cresceu mais perto de Deus. Para mim, o foco da vida dele foi a parte pior da vida dele. Eu penso que é uma história que nós todos sabemos, mas vamos ler, só para acabar aqui, Gênesis capítulo 22, vamos ler os versos 11 e 12. Alguém pode ler?
Gênesis 22, versículos 11 e 12. Posso ler? Pode ler. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Aqui podemos ver que no fim da vida de Abraão, realmente ficou o homem que ele queria saber. E é com esse pensamento que nós temos que acabar, infelizmente, mas vamos orar, que a nossa vida também pode ser um exemplo como Abraão foi. Vamos orar juntos. Deus, obrigado que nós podemos viver nesta vida e que nós podemos também ouvir a Sua palavra e ser guiados por Ti. Que nós podemos também ter uma vida de fé como Abraão. Amém. Amém. É isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por estar aqui conosco neste programa. Também queria dizer obrigado para os ajudantes que nós tivemos hoje. E lembram que está escrito: não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.